Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria estarmos aqui reunidos em mais uma sexta-feira de tratamento espiritual do nosso querido Cantinho de Jesus. Que a gente esteja tranquilo, em paz, para receber a medicação que os nossos benfeitores vão nos encaminhar. Gratidão a esse nosso Pai de amor e bondade, por mais uma semana, por mais uma quinzena, por mais esse encontro. Obrigado, Jesus amigo, pelo teu carinho sempre conosco, tão misericordioso, obrigado à espiritualidade dessa casa, aos médicos espirituais que estão aqui, aos enfermeiros, a toda a equipe que nos aguarda por tratamento, que nós estejamos receptivos a esse tratamento. Eu não posso faltar, tá? O tratamento é sério, não posso me dar ao luxo de faltar. Gratidão à irmã Sifo, pela obra. Obrigado, Vanderlei Oliveira. Laços de afeto, caminhos do amor na convivência. E nós estamos no capítulo 6. Mas antes, eu vou dar uma passadinha no capítulo 5, intitulado Maturidade Afetiva. E a irmã fala para nós assim, que a afetividade é inerente ao desenvolvimento dos valores do espírito na sua caminhada milenar na aquisição da maturidade. Afetividade e maturidade. No capítulo 6 nós vamos tratar da educação dessa afetividade, do afeto. E é uma palavrinha muito interessante, afeto, porque ela provém de um sentimento. E o sentimento também provém de uma inteligência desperta para reconhecer aquela relação afetuosa, carinhosa, misericordiosa. E aí, usando dessa inteligência, a gente percebe que naquela relação, naquele olhar, naquele sorriso, naquela caminhada, ali há um desejo de amparo, de atenção, de comunicação entre esses amigos que caminham juntos. Eu lembro de uma fala de Jesus, lá no Evangelho, que ele fala, nos orientando: granjeai amigos. Granjeai amigos. Porque amigos e amigas, nós não estaríamos aqui se não tivéssemos a amizade de Jesus, o seu carinho para conosco. Nós não estaríamos aqui se não fosse a amizade do nosso anjo da guarda. Lembrando a todos que nós temos uma família espiritual. Temos uma família espiritual. Temos uma família material. E nós precisamos estar atentos a isso. Saímos do plano espiritual, adentramos ao corpo físico, com algumas tarefas para fazer, e precisamos terminar essa nossa caminhada de bem com o máximo de pessoas possíveis, demonstrando a nossa afetividade, o nosso entendimento do amor divino. Porque se a gente, como recomenda Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, se a gente não tiver esse amor para com Deus, como é que vamos conseguir amar o outro? Se não percebermos a grandeza e a bondade de Deus em nossa vida, como é que vamos repassar isso aos outros? E a gente tem observado o quanto que a palavra amor está esvaziada, vazia. A gente ama a casa, o trabalho, as coisas. Esquecemos muitas das vezes de amar as pessoas, aqueles que estão do nosso lado. E não é um amar só de falar, é um amar de se dedicar ao outro, no mais profundo sentimento que a gente tem. A afetividade vem disso. E a irmã vai falar dessa educação do afeto. Ela fala assim: costuma-se acelerar que a distinção entre o homem e o animal é a inteligência.
com o que ousamos discordar, com todo o respeito aos conhecimentos tradicionais. Costuma-se asseverar que a distinção entre o homem e o animal é a inteligência, com o que ousamos discordar, com todo respeito aos conhecimentos tradicionais. Grande parte dos homens, detentores da capacidade de pensar com continuidade e de decidir sobre suas ações, estão agindo à semelhança ou pior que os irracionais, em plena ausência de ética, na quase total incapacidade de expor. É que é interessante, né, que ela traz uma reflexão para nós de que os animais, eles sabem o que tem que fazer. Não é assim? Os animais sabem o que tem que fazer. E nós sabemos muito mais do que isso. Sabemos muito mais do que isso. E precisamos agir como quem sabe mais, porque nós temos o pensamento contínuo. Então nós podemos fazer projetos para daqui uma semana, para daqui um mês, para daqui um ano, para daqui uma década, e os animais não conseguem fazer isso, ainda não conseguem. É? Então ele está falando que quando a gente equipara um ao outro, nós estamos nos tornando pessoas sem percepção da realidade. O Livro dos Espíritos trata dessa questão dos animais. Ele fala assim, lá na questão 595, pergunta-se: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? E a espiritualidade responde: os animais não são simples máquinas, como pensamos. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar ao dos homens, sendo muitíssimos inferiores a este. Não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrito aos atos da vida material. Isso é interessante que muitas vezes a gente vê os animais fazendo coisas bacanas, né? A gente fica admirado. E a gente precisa olhar para a gente, o quanto fazemos coisas muito superiores a eles. E muitas das vezes a gente fica numa expectativa de que eles estão se aproximando de nós. E aqui na outra questão do Livro dos Espíritos, eles falam que a distância dos animais para conosco é a mesma distância de nós para com Deus. Uma distância enorme. Não é menosprezando, não, é simplesmente pontuando a localização de cada um. Os animais têm muita importância, mas nós temos muito mais. Então a gente vê o cuidado que as pessoas têm com os animais, o investimento financeiro que fazem, mas esquecemos de fazer o mesmo investimento para com as pessoas. Eu gosto sempre de lembrar que antes que nós chegássemos à Terra, os animais já existiam. Amigos e amigas, reflexão interessante. Quando nós nascemos, nós trouxemos alguma semente? Alguém trouxe alguma semente? Trouxemos? Alguém trouxe alguma semente? Os nossos pais trouxeram alguma semente? Os nossos avós trouxeram alguma semente? E os nossos bisavós? Também não, né? Isso nos leva a... E quando chegamos aqui, o primeiro chegou aqui, já estava tudo pronto, não estava? Se nós não trouxemos nenhuma semente, alguém fez antes de nós, não é assim? Quem são esses que trabalharam para a construção desse planeta, para que pudéssemos ter essa diversidade de sementes, de plantas e de animais? Uma pergunta filosófica, não é? Para aquele que não reconhece a atuação de Deus no universo. Aquele que não percebe que tudo começa com a bondade de Deus,
ele tem muita dificuldade para poder ter a afetividade, a amorosidade pela vida. Porque muitas das vezes a gente se acha competente para viver sozinho. E aí eu pergunto, a gente conseguiria viver sem a CEMIG? Sem a Copasa? Sem a loja de roupa? Sem o supermercado? Sem a gasolina? E aí a gente acha que a gente pode ser independente porque tem o recurso financeiro. E essa é a nossa grande dificuldade. Porque muitas das vezes achamos ser mais do que somos. E aí a gente lembra de Jesus falando: bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Não é? Isso é muito interessante da gente perceber essa caminhada. Como é importante a gente ter essa percepção da atuação divina em nossa vida. Sem essa presença, sem esse carinho de Deus, onde estaríamos? E muitas das vezes eu me pergunto, se a gente tirasse Deus da nossa vida, onde é que a gente iria pisar? Não é assim? Nem existir. Como iríamos viver? Mas a maioria das vezes a gente percebe que a gente quer viver sem Deus. Muitas das vezes a gente percebe que a gente não lembra que Ele está cuidando de nós. Amigos, quando a gente acorda de manhã, não está tudo pronto? Tem algum homem que fabrica sol aí? Vocês conhecem? Alguma empresa que fabrica sol? Alguma empresa que fabrica oxigênio? Interessante isso, né? Aí a gente acorda sem perceber o amor divino para conosco, que propicia isso tudo para nós. Para que brilhe a nossa luz. Para que a gente possa ter uma caminhada tranquila. Vocês imaginariam se a gente tivesse que construir o sol todo dia? Não é uma coisa até bizarra, né? Mas isso é uma realidade. Alguém construiu primeiro. Alguém construiu para que hoje a gente pudesse usufruir. E a gente muitas das vezes não é grato a todo esse conjunto que trabalha a nosso favor. Por isso que o livro trabalha a questão do afeto. Do afeto. Esse reconhecimento do amor divino para conosco todo segundo. E é interessante a gente pensar nisso, porque aqui nesse aparelho celular tem a mão de Deus? Através da inteligência do homem que criou o ser humano. E as peças? O material que faz as peças? Acho que da mesma forma, né? Algum homem consegue criar o ouro, gente? A prata? O chumbo? Alguém consegue criar isso? Não é? Então, isso tudo sempre existiu no planeta Terra, viu, gente? Todos esses minerais sempre existiram. Não é? Então, Deus nos oferta com antecedência todos os equipamentos, materiais para construir isso. Cabe a nós pegar cada um com a nossa inteligência e fazer a transformação. Esse aparelho aqui antigamente ficava preso na parede, não ficava? Não era assim? Esse aparelho não ficava preso na tomada? Não é assim? Hoje a gente carrega para onde quiser. Então, por que ele trabalha separado da parede? Porque ele está conectado pelas ondas, não é? Não é assim? As ondas sempre existiram, gente. Já pensaram nisso? As ondas de rádio sempre existiram. Nós é que não tínhamos ainda inteligência para manipulá-las. Então, essa é a percepção da afetividade que a gente precisa perceber. O quanto somos cuidados. Porque quando a gente percebe o quanto somos cuidados,
nós começamos a cuidar do outro também, a ter um olhar mais simpático, mais tranquilo, sem cobrança. Não é? Isso é muito gostoso, isso é revolucionário na nossa vida, quando a gente começa a se conectar com Deus. Nesse momento que a gente começa a se conectar, a gente começa a ter a paz de espírito. Aí, normalmente, a depressão vai embora, a angústia vai embora, a tristeza vai embora. Todos esses sentimentos que não são divinos, eles se afastam de nós. Agora, quando a gente percebe essa presença, a gente fica alegre, a gente fica vivo, né? No sentido de conectado, a gente fica amoroso, porque a gente para de fazer força contra a vontade divina. Fazer força contra. Gente, é tão mais trabalhoso ficar triste do que ficar alegre. É tão mais trabalhoso ficar chateado do que ficar de bem. Porque para você ficar de bem, você só precisa compreender aquela cena, aquela situação. Agora, para você ficar tristonho, você precisa transformar aquela cena numa coisa não boa. E olha que a gente não sabe distinguir o que é bom e o que não é bom na nossa caminhada. E a gente precisa fazer essa separação, né? E ela continua dizendo para nós assim: para nós, o que distingue esses reinos e faz o homem mais apto ante a criação divina é a forma de sentir a vida. É a forma de sentir a vida, facultando-lhe melhor possibilidade de utilizar as habilidades e competências inatas no íntimo, destinando-as à construção do ser. Olha que interessante isso, né? Nós, espíritos imortais, que estamos agora estagiando no reino hominal, temos muito mais condição de distinguir as obras da criação divina. Nós olhamos para as abelhas e vemos um sistema maravilhoso, não é assim? Organizado, não é? Comprometido, colaborativo, não é? Não é um sistema perfeito, aquela colmeia? Perfeita aquela colmeia. Agora, a abelha olhando para aquela colmeia, o que ela acha? Ela não tem essa percepção da grandiosidade. Ela não tem a percepção da obra divina. Nós conseguimos fazer isso. E aí nós vamos fazendo essa transformação do ser. Amigos, lembram da proposta de Jesus no seu Evangelho? Jesus propõe a transformação de um homem que não amava a Deus, que tinha medo de Deus, num filho que começa a amar a Deus. Ele vem trazer para a gente uma percepção muito afetiva. E ele, no seu Evangelho, chama a Deus, nosso Pai, de Abba. Traduzindo é paizinho, amigo, querido, companheiro. Essa é uma das nossas grandes dificuldades. Perceber essa amorosidade de Deus na nossa vida, que quer sim fazer com que a gente aprenda também a amar. Eu gosto de uma imagem muito simbólica, mas bonitinha. Quando a gente vai ter um bebê, não é assim? O casal resolve engravidar, não é isso? Aí ele não fica preocupado com o quartinho da criança, não é? Com berço, com roupinha, não é assim? O casal não fica preocupado com isso? Deus também faz a mesma coisa com a gente. Só que ele tem um trabalho maior, né? Em vez de ser um quartinho, tem que ser um planeta, tem que ser um sistema solar, tem que ser uma galáxia. Mas o carinho dele é o mesmo para conosco. O mesmo sentimento que nós temos de pai, de mãe, para aquele ser que está vindo, ele também tem. E aí, quando a gente vai estudando, buscando enxergar Deus na nossa vida, a gente fica cada vez mais dócil, mais pacífico. Porque eu não sei se já perceberam, mas Deus não grita.
Deus não faz barulho. A obra divina é tão silenciosa e tão constante que a gente fica encantado. A gente quebra a unha, ela começa a crescer, a gente percebe ela crescendo, gente. Não é sutil aquilo? É assim? Nosso cabelo não para de crescer, né? A gente percebe o cabelo crescendo. Não é assim? Tudo que Deus coloca de uma beleza, de uma sutilidade, de uma amorosidade, que não é para poder agredir. Porque aquele que ama, aquele que é amoroso, ele faz assim pelo outro. Ele faz e não fica esperando o resultado, ele simplesmente faz. Porque ele percebe que faz parte da obra divina. Nós fazemos parte da obra divina. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, ela fala que Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Traz uma certa responsabilidade, não é verdade? Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Então nós temos que criar os copos, os ambientes, os equipamentos, no sentido, no intuito de colaborar com o outro. Porque isso é bom. E aí a gente lembra da Gênesis bíblica, lá no primeiro capítulo da Gênesis bíblica. E Deus cria o céu e a terra. E aí a gente entende, terra, as questões materiais, céu, as questões espirituais. É assim? Deus cria os céus e a terra. No Livro dos Espíritos também fala isso, que Deus cria dois elementos, o elemento material e o elemento espiritual. E aí, depois dele criar esses dois elementos, que é competência dele, né? Esses dois elementos, só cria nosso Pai, Deus. Depois que ele cria tudo material e tudo espiritual, Deus começa a ordenar. E Deus disse, faça isso. Lembram dessa passagem? E Deus disse, faça isso. Quem é que faz? Os espíritos. Nós. Claro que nessa primeira fase, quem faz são os espíritos crísticos, que atendem a essa ordem, de Deus. E por que que eles sabem fazer isso? Porque eles foram criados muito antes de nós. Porque Jesus deixa isso muito claro. Meu Pai trabalha até hoje e eu também. Até hoje, não é assim? Desde o início até hoje. Meu Pai trabalha até hoje e eu também. Claro que na Gênesis bíblica ele se refere muito ao planeta Terra, porque é uma parábola. Mas a criação divina também vem dessa mesma forma. E aí, Deus vendo que era bom, olha que bacana isso, né, amigos? Quando a gente começa a entender isso, que a criação ela se faz por uma ordem divina e Deus confere tudo que é criado. Aqui nesse aparelho telefônico, ele não confere se o aparelho está funcionando. Ele confere se o ouro vai ter a mesma funcionalidade, se a prata, se o chumbo, se o manganês, todos esses elementos. Ele confere esses elementos. E se esses elementos estão funcionando perfeitamente, todo o restante que usar esse material também vai funcionar perfeitamente. Assim? É essa a ideia que a gente precisa entender. Os elementos que Deus cria são perfeitos. E aí a gente faz um outro raciocínio dentro dessa linha. Para se ter um pulmão estragado, um dia você não teve que ter um pulmão sadio? Não é essa a regra? Para se ter um carro estragado, um dia você teve que ter um carro funcionando, não é assim? No nosso corpo é a mesma coisa. O meu pulmão está com problema. Então um dia ele esteve bom e hoje ele está com problema. O meu coração, o meu fígado, meu rins, meu estômago, minha perna, um dia esteve perfeito. Agora, pelo uso, está com dificuldade. Aí a gente raciocina que nós somos criados perfeitos. Não é assim? Criados perfeitos.
perfeitos. E aí a gente contesta aquela fala de que somos imperfeitos. Imperfeição é no uso do equipamento perfeito que recebemos. Olha que curioso isso, né? Então a nossa imperfeição está no uso, na forma como se utiliza o pulmão, o coração, o rins, o fígado, assim? Então, nesse ato é que existe da nossa parte o uso equivocado, a imperfeição. Não é? Bacana, né? A gente construir esse raciocínio tranquilo e sereno para que a gente não tenha essa percepção de que somos uma coisa que não seja boa. Como fazer então, se hoje eu tenho alguma coisa no meu corpo que não seja agradável? Agir para que ele volte a funcionar de uma forma saudável. E a gente lembra daquela velha frase, né? Mente sã, corpo são. Trazendo um outro raciocínio, de que se eu penso no bem, o meu corpo representa esse pensamento. Se eu penso de forma equivocada, bagunçada, desorganizada, o meu corpo também vai se apresentar dessa forma. Tem estudos que falam que quando você olha para a casa física de alguém e ela está tumultuada, né? Bagunçada fisicamente, a nossa mente também está bagunçada, porque é uma extensão da nossa mente. Se a nossa mente está organizada, a nossa vida está organizada, a nossa casa está organizada, o nosso trabalho está organizado. Aquele que tem a mente com dificuldade, aquilo se reflete em todas as situações também. Não é? São estudos, tá, gente? Mas a gente começa a prestar atenção na casa de algumas pessoas, né? Na nossa casa, na hora que eu fico enrolando para poder fazer alguma atividade doméstica ou no trabalho, é porque eu também não estou bem fisicamente. E é por isso que ela fala dessa questão da construção do ser. A construção do ser. E continuando, ela diz assim, que os avanços das pesquisas na neurociência permitiram ampliar as noções sobre inteligência, constatando uma multiplicidade de habilidades muito além da cognição. Não é? Então, a neurociência, o estudo da parte física, mostra que há muito mais coisa a pensar, a descobrir. Porque é interessante que a ciência procura onde está a consciência. Há séculos ela procura onde está a consciência. E já mapearam o cérebro, né? Inúmeras vezes, com inúmeros equipamentos, e não consegue localizar a origem da consciência. Né? Nós, quase espíritas, né? Nós já temos um caminho melhor para poder entender essa resposta. A parte espiritual está no equipamento espiritual. A parte material está no equipamento material. Então, se você está procurando aquilo que não é objetivo, no que é subjetivo no objetivo, a gente não vai achar. Né? Então, a gente tem um conhecimentozinho assim, um pouco à frente dos cientistas, né? Assim, isso é bom de saber, né? É essa a ideia de Jesus. Quando ele traz o Evangelho, ele traz para nós um conhecimento muito além das questões materiais. Porque a ciência muitas das vezes procura a resposta no lugar onde não vai encontrar essa resposta. Continua a nossa querida irmã dizendo: o espírito as desenvolve no tempo. Exemplo disso é a inteligência sinestésica, comum em esportistas, ou a pictográfica, que faz desenhistas e pintores natos. O espírito se desenvolve no tempo. Oficialmente, divide-se essas habilidades e competências em inteligência intrapessoal e interpessoal, sendo a primeira a relação interna, interpessoal, inteligência interpessoal, e a segunda em relação ao outro, a inteligência
interpessoal. Essas inteligências, diz a benfeitora, consistem na habilidade de reagir com equilíbrio ante os fatos da vida. Isso é muito interessante a gente considerar a questão do equilíbrio. Estar doente é estar desequilibrado. Sim? Estou desequilibrado em alguma parte. E se eu prestar atenção em qual parte, eu posso descobrir quais são os pensamentos que estou tendo. A medicina chinesa traz isso há mais de 10 mil anos, viu, gente? A medicina chinesa já trabalha isso há mais de 10 mil anos. A questão da descoberta de que cada órgão representa espiritualmente. Eles dizem, por exemplo, que as dores no joelho, os problemas no joelho, é aquela pessoa que tem dificuldade em se dobrar às leis divinas. Então ela não se agacha, ela tem muita dificuldade com isso. É a questão do orgulho, acha-se numa condição muito superior e não admite agachar para nada, ou seja, abaixar, compreender, baixar a bola, como a gente diz, Então a pessoa tem dificuldade disso. E aí a gente começa a entender que o problema não é no joelho, não é assim? O problema não é no joelho, é uma mente que tem dificuldade nesse quesito. Isso é muito interessante, porque a ciência espírita ela traz essas informações para nós. Em vez de olhar o efeito, olharmos a causa. E muitas das vezes a gente fica tomando remédio para o efeito, mas esquece de tomar o remédio para a causa. E aí, Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, ele fala belamente, obrigado Chico, obrigado Emmanuel, ele fala belamente que os nossos órgãos são educáveis. Curioso isso, né? Os nossos órgãos são educáveis. E a gente precisa ter um trabalho como um bom instrutor, um bom professor, não é assim? Educar o meu órgão. Se eu estou com problema de diabetes, não é assim? Se eu estou com problema de excesso de sal, se eu estou com problema de pressão alta, não é assim? O que eu preciso fazer? Começar a utilizar, me alimentar de alimentos que não propiciem isso. E reparem que para que isso aconteça tem que ter um desejo mental meu. Eu não vou comprar esse alimento, eu não vou comer esse alimento. Não é um processo de educação desse organismo? É claro que nos primeiros dias ele vai reclamar, porque ele está tão acostumado com aquela alimentação que ele vai reclamar. Isso é habitual. Mas ao longo do tempo, não é assim? Esse tempo pode ser um dia, um mês, um ano, um milênio, 5.000 anos, 10.000 anos. Não é assim? Depende da forma como eu causei isso. Mas meu corpo não dura esse tempo todo. Sim, mas a nossa mente continua com o mesmo hábito ao longo de todo esse tempo. Então, há uma necessidade do conhecimento para que haja a educação do ser. E essa educação, eu me educando, o meu próximo veículo físico vai ter menos problema com isso aqui. A gente lembra de uma historinha bonitinha, do Mahatma Gandhi, aquele sujeitinho indiano que conseguiu libertar a nação indiana do jugo inglês, sem um tiro. Não é assim? A potência, Toda vez que eu lembro de Mahatma Gandhi, eu vejo a potência que existe em todos nós e existia nele. Assim? O único tiro que teve foi nele, para ele fazer aquela revolução. E aí chega uma mãezinha com um menininho para ele e fala assim, Mahatma, que o pessoal tinha ele, na sua mais alta conta, meu filho está comendo muito açúcar, isso vai fazer mal para ele, será que você podia orientá-lo
Aí o Mahatma olha para o menino, vira para a mãe e fala assim, a senhora volta semana que vem? Aí ela olha assim, semana que vem é? Tá bom. Passa uma semana, ela volta, e ela fala assim, Mahatma, tá lembrada de mim? Aí ele, a senhora que é o do caso do menino da açúcar, né? Eu falei, é ele aqui. Aí ele olha para o menino, fala assim, para de comer açúcar. Aí ela olha para ele, só isso? Ele, mas por que o senhor não falou semana passada? Porque nessa semana eu não comi açúcar. Interessante isso, né? Se a gente recomenda algo para alguém, a gente também precisa não fazer aquilo. Então, é interessante esse tipo de coisa, para essa transformação. E é claro que a gente percebe que não é fácil deixar velhos hábitos, né? E esse é o nosso grande desafio. Mas isso vale para aquele que tem a percepção da imortalidade da alma. Aquele que acredita que acaba quando o corpo acaba, ele não tem a menor intenção de fazer esforço. Ele não tem o menor interesse em se esforçar. Agora, aquele que tem a percepção da imortalidade, que a gente está num capítulo, vai ter mais capítulo para frente, que a gente teve capítulos para trás, né? Que a vida continua. Ele fala assim, se eu não atuar na minha questão de saúde agora, essa situação vai prevalecer por 1000 anos. Agora, aquele que está esclarecido, ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou resolver esse negócio agora, para me ficar livre disso para o resto da minha vida. 1000, 5000, 10.000 anos. Então ele quer rapidamente resolver essa questão. Essa é a percepção daquele que usa o ensinamento da imortalidade da alma. Quanto mais rápido eu resolver isso, melhor. Isso está lá na questão 176, né? Que você falou lá no Sheila essa semana, não foi, Elcio? 176 fala que a coisa mais bacana é quando o espírito lúcido, ele antecipa a sua libertação. Gente, reencarnar não está com nada. Vocês estão sabendo disso? 158. Vocês estão sabendo disso? Reencarnar não está com nada. O legal é virar anjo. Estão entendendo isso? E a gente fica protelando reencarnações. Eu falei, eu vou deixar isso para a próxima. Olha que ideia! Vai carregando o caminhãozinho, né? A próxima, não, vou jogar para a próxima, vou jogar para a próxima, vou jogar para a próxima. E se esse assunto nós estivermos protelando há 1000 anos, e chega na hora... Chega uma hora que você precisa resolver isso. Quanto mais rápido acertarmos essas coisas, mais rápido seremos anjo. E menos necessidade teremos de reencarnar. Assim? É um livramento quando a gente decide fazer isso, né? Assim? Mas isso vale para aquele que tem essa percepção. Olha para Jesus, olha para o seu ensinamento, olha para o ensinamento da doutrina espírita e entende esse movimento da vida. Acelera o passo para se tornar são. Porque Jesus fala, né? Sede perfeitos como perfeitos é o nosso Pai. Não é assim? Sede perfeito. Então, por que eu vou fazer isso durante 1000 anos se eu consigo fazer em 10, 20, 30 anos? Para que eu vou continuar com essa dor 1000, 5000 anos se eu posso resolver ela em 30 anos? Consegue entender como é que essa consciência ela é importante? Assim? Aí a gente lembra, né, de uma outra passagem de Jesus, do jovem mancebo, o rico, né, menino rico, chega lá e fala, Senhor, que faço para alcançar o reino, a vida eterna? Olha quem estava de olho, né? Menino esperto, né? Assim, que faço
para alcançar a vida eterna. Aí Jesus vira para ele e dá uma dica sensacional. Desapegue. Não é assim que Jesus fala com ele? Não, ele não usa esse termo, né? Ele fala, vende tudo que tens. Desapegue. Nós estamos preparados para isso, gente? Para entregar o apartamento, para entregar o carro, para entregar as roupas, para entregar tudo? Vai demorar 1000 anos? Vai demorar 5.000 anos? Consegue entender esse raciocínio? Quanto mais rápido eu fizer isso, mais rápido eu alcanço a vida eterna, né? Diga, amiga. Esse negócio do desapego é muito sério, sabe? Eu tenho muito tempo que eu participo da doutrina, mais de 30 anos. E eu estou passando agora por um momento assim que eu nunca pensei que fosse. Que bom, hein? Minha mãe desencarnou. Ô, trem bom. Não fala isso. Ué, daqui a pouco você vai atrás dela. Como eu estou sofrendo. Não. E eu pensei que eu não ia passar por isso. Ô, amiga, mas isso é da lei. Sim, mas eu pensei que eu não ia ter esse apego mais. Sabe? Você ia querer que a mãezinha ficasse aqui, Queria. sofrendo? Não é muito egoísmo da nossa parte, não? Porque agora ela está com Jesus. Ela está bem. Nossa, ela está confortada. Está muito doente. Onde essa mamãe está? Hã? Onde essa mamãe está? Eu espero que ela esteja muito bem. Quem é que está cuidando dela? Jesus. E você queria que você cuidasse? Você cuida melhor do que Jesus? Eu cuidava até um pouco dele. Ela era o meu bebê. Ela tinha Alzheimer, avançado, sabe? Mas ela era muito boa. A gente entende o que a amiga passa. A gente também perde pessoas muito queridas. Mas é da lei que a gente está aqui de passagem. E a gente precisa aceitar isso. Todos nós vamos desencarnar. Todos nós. E a gente precisa deixar na mão de Jesus, nos braços de Jesus, aqueles que Ele convida. Amiga, todos nós. Só acorda aqui quem Deus permite, gente. Vocês sabiam disso? Só acorda aqui quem Deus permite. E não vamos fazer força contra a lei divina, não. Não adianta fazer força. Todos nós aqui estamos caminhando para o desencarne. Todo mundo está lembrando disso, gente? Todos nós estamos caminhando para isso? Cada minuto que passa, nós não estamos mais próximos desse desencarne? Se a minha mãezinha foi primeiro, se o meu paizinho foi primeiro, é porque é a hora deles. Então, apaziga o coração com o ensinamento de Jesus. Com o ensinamento de Jesus. Tudo passa. Então, mas eu sempre falei, quando eu ia em velório, eu sempre consolei as pessoas e falava isso também. Que bom. Mas quando é na pele, é diferente. É por isso que a gente passa pela provação. Essa experiência que a amiga está vivendo é uma experiência pessoal. E a gente precisa lembrar do carinho de Jesus para com ela. Ela é filha de Deus. Sabe? Muitas das vezes a gente quer tirar de Deus o seu trabalho e a gente quer se colocar, eu sei cuidar, Deus não sabe. Ela, a sua mãezinha, a nossa mãezinha, é filha de Deus, como nós. Então a gente precisa pacificar o nosso coração, confiar em Deus, confiar. Tenho certeza que sua mãe era uma pessoa boníssima. E ela está bem. Está bem. Agradeça o tempo que você ficou com ela. Agradeça muito. Obrigado. Lembra dos momentos alegres. Mas a gente sempre acha que deveria ter feito mais, né? Você fez tudo o que você podia. Fique satisfeito com o que você fez. Não se cobre. Não se cobre. Tá? Você fez um trabalho muito bom. Pacifica o coração.
Fique tranquila com isso. Ela está com Jesus. Jesus cuida bem. Né? Tá? Parabéns por ter ajudado a mamãe durante todo o período. Assim? É isso que consola a gente. Um bom trabalho, né? E chega o momento de você ser provada e ela está indo. Ela precisa caminhar. O tempo dela aqui acabou. Papai do céu decidiu, dia tal, é o momento de partir. Vamos aceitar a decisão divina? Vamos aceitar? Mas ela foi para um lugar melhor. Então, esse saber precisa nos consolar. Esse saber precisa nos consolar. Sim. Então, trabalhe, aceitando, sendo amorosa, entendendo a lei divina. A gente precisa entender a lei divina, porque amiga, né, muitas de nós brigamos contra a lei de Deus. Não quero que desencarne, estou brigando contra a lei de Deus. Não quero que seja assim, estou brigando com Deus. E a gente precisa trabalhar a aceitação. Aceitar o que está. Cheguei no ponto de ônibus, o ônibus acabou de passar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Esperar o próximo. Consegue entender? Aí eu vou sentar, vou ficar chorando porque o ônibus passou? Não, aceita que é assim é da lei. Aceita. A gente precisa ter esse movimento para conosco, porque essa dificuldade na aceitação cria um sofrimento em você. Você está sofrendo. Por quê? Porque não está aceitando que o ônibus passou. Eu estou tratando até do psiquiatra, Pois é. psicólogo. Então eu vou te dar um outro psicólogo para você tratar. Você vai começar a ler o Evangelho de Lucas. Tá bom? Evangelho de Lucas. Vai ler um pouquinho e vai meditar nele. Toda vez que você lembrar da mamãe, você vai ler um pedacinho do Evangelho de Lucas. Tá bom? Quando acabar, leia de novo. Até que o seu coraçãozinho esteja tranquilo com isso. Tá? Esse é o maior remédio que Deus nos mandou. O Evangelho de Jesus, viu, gente? Esse é o melhor remédio que Jesus trouxe para nós. O seu Evangelho. Não é? E a gente precisa ter essa percepção de que nós vamos seguir. Eu acho isso tão bacana, gente. Nós é que vamos acompanhá-los, não é assim? Não é eles que voltam, não. É a gente que vai atrás deles. Não é assim? Essa compreensão? Nós vamos desencarnar e vamos encontrar com eles lá. Isso é muito gostoso da gente saber. Isso pacifica o nosso coração. E outra coisa, eles estão vivos. Olha que coisa bacana. Não tem mais Alzheimer lá, sabia disso? Lá não tem mais Alzheimer. Não tem mais a dificuldade física. Ela estava aqui com a dificuldade física? Lá não tem. Consegue entender como é que é legal desencarnar? É porque perdeu o ente querido, dói muito. Mas não é perder. A doutrina espírita esclarece isso. A gente não perde, a gente tem um distanciamento provisório. Isso não é eterno, não. Daqui a um tempo você vai encontrar com ela. No seu sono, durante o seu sono, se você pedir o seu anjo da guarda, ele vai te levar para vê-la. Eu já vi 2 vezes. Vai levar para vê-la. Mas o problema é que a gente vai lá para ver e a gente quer trazer para cá. Olha como é que nós somos meio doidão, né? Olha como é que a gente quer uns trem difícil. Não é assim? Deixa ela lá, seguindo a vida dela. Deixa e cuide da sua, porque se você não prestar atenção na sua, você entra em parafuso. Consegue entender esse termo? Então você precisa se cuidar para você ficar bem. Tem quantas outras pessoas para você ajudar agora? Já pensou nisso? Quantos asilos tem que precisam de uma cuidadora? Quanto parente tem que precisa de uma cuidadora? Pega todo esse seu amor, todo esse seu carinho e direcione a um outro necessitado.
Não para não. Você ficou expert em cuidar de quem tem Alzheimer. Cuide de outra pessoa. Em honra, em lembrança de sua mãezinha. Cuide com o mesmo carinho de um outro. E siga feliz. Feliz, de bem com você. Isso é muito importante. Porque se você continuar, você vai entrar em depressão. Não é assim? Vai se fechar, vai ficar uma pessoa tristonha, chateada, tadinho, né? Dos familiares, né? A gente se torna uma pessoa difícil de lidar. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque que a gente pode trazer para dentro do nosso lar uma sombra que não era para a gente trazer. Traz uma sombra. Porque a gente fica revoltado com a decisão divina. Então traga para o seu lar luz, leia o Evangelho, faça o culto no lar. Você faz o culto no lar? Quantas vezes na semana? Agora fica bem relaxado. Tá. Olha como é que a sombra vai tomando conta, né? Tá vendo, gente? Né? Sabe o remédio. Não sabe o remédio? Né? Culto no lar, água fluidificada. Pensou na mamãe, vai lá e pega um pouquinho de água e bebe. Né? Faça uma leitura. Leve luz para o seu lar. Eu faço uma vez por semana. Não está funcionando, não? Faça 2. O negócio está meio difícil. Faça 3 vezes na semana. Faça todo dia. Todo dia, leia um pedacinho do Evangelho, ore por ela, fique alegre por ela. A medicação nossa é essa, gente. Oração pelos que desencarnam. Você sabe que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem oração, lá no final, capítulo 28, oração para aqueles que desencarnaram? Todo dia, leia para a mãezinha, leia para você. Lá tem oração para aquele que perdeu um ente querido. É a sua oração. Você entender que a gente tem essa medicação? Faça isso, brilhe a vossa luz. Não apague a sua luz, não. Não apague, não. Use esse amor para com o outro, com o marido, com o filho, com o cunhado, com o primo, com o tio, com a tia. Direcione esse amor para outro. É isso que Jesus deseja. Brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Tá bom? Vai fazer o culto no lar todo dia, né? Até isso passar, não vai? Combinado? Daqui a 15 dias eu quero te ver aqui. Tá bom? Fique bem, tá? E aí, irmãs, falam para nós assim: essas inteligências consistem na habilidade de reagir com equilíbrio ante os fatos da vida. Conquistada nos séculos, capacita a individualidade com enorme desenvoltura na arte de decidir com o coração. É fruto de longa aplicação da virtude da ponderação e da honestidade em milênios, cultivadas na dignificação da sensibilidade com a qual aprende-se a pensar pelo sentir. Força descomunal tem a do afeto sobre a inteligência dos raciocínios, manifestando a intuição, a fé e a capacidade de escolha com mais sintonia com o bem. Olha que bonito isso, né? Aquele que é afetuoso, aquele que é carinhoso, ele se sintoniza com o bem. Indubitavelmente, diz a benfeitora, o quesito que mais declara o coeficiente de habilidade afetiva de alguém é ter para si mesmo a convicção plena e vivenciada de que é mais valoroso dar afeto que recebê-lo, levando o seu portador a ser um mensageiro inexorável de otimismo, irradiante alegria, vigor solidário e plenitude de respeito aos de sua convivência, glorificando-se no altar de amar, mesmo que não seja amado. Eu acho bacana isso, né, gente, que eu lembro de Jesus lá na cruz, a sua última fala na cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Assim?
Isso é tão profundo, né? Tão profundo. E aí ela continua dizendo assim: além disso, devido ao cultivo peculiar, além disso, devido ao cultivo secular da ponderação, tal criatura é dotada de extenso e espontâneo desejo de aprender, com inalterável jovialidade sobre seu conhecimento, não o fazendo um instrumento de destaque ou humilhação, mas colocando-o a serviço de seu crescimento e do grupo social onde participa. A afetividade utilizada em promover esse crescimento do grupo social onde participa. Evidentemente, como trata-se de um ser que acalentou e acalenta a virtude da honestidade moral, traz a consciência límpida, sem os tormentos da culpa asfixiante e neurotizante, conquanto esteja expurgando por vias mais saudáveis seus erros de outrora. Esse estado consciencial é fator determinante do fluxo do sentimento pelos poros como um perfume natural da criatura, irradiando um halo de vigorosa atração e magnetismo salutar. Ela está falando aqui que quando a gente é afetuoso, isso sai da gente pelos poros. A gente irradia isso. Jesus usava um outro termo que é brilhe a vossa luz. Que sai naturalmente, o seu olhar para com o outro é doce, é tranquilo, é misericordioso. Você entende a dificuldade do outro, né? Nós que somos quase espíritas, quando encontramos com alguém com alguma dificuldade, a gente olha com o coração mais sentido. Mais sentido. Isso tem que fazer diferença, isso é sair de mim. Né? Essa amorosidade, essa compreensão da dificuldade alheia. Amigos, todos nós temos as nossas dores. Todos nós temos as nossas dores. Estamos reencarnados para diminuir, trabalhar. Não dá mais para poder ficar choramingando, né? Todo carinho com o termo, né? Não dá para ficar mais choramingando. Ah, a vida não me ajuda. Ah, isso não dá certo. Ah, não dá. Porque a gente tem conhecimento desse Jesus, desse Deus, dessa imortalidade da alma, da vida futura. São coisas que a gente precisa trabalhar no nosso íntimo. Se isso é um pilar da minha vida, do meu ensinamento, preciso trabalhar isso. Né? E ela fecha dizendo assim: nos programas doutrinários para a educação do afeto nas relações, destacamos algumas importantes lições a serem estudadas e exercitadas. Então aqui ela vai trazer para nós 6 itens para que a gente possa estudar e exercitar. Primeiro, conhecer os sentimentos. Preciso conhecer os sentimentos. Segundo, adquirir o controle sobre as reações emocionais. Em vez de ficar reagindo, eu preciso começar a agir. Adquirir controle sobre as reações emocionais. Pensar antes de fazer, não é assim? Terceiro, saber conviver harmoniosamente com os sentimentos negativos. Saber conviver harmoniosamente com os sentimentos negativos. Eles existem, mas eu não vou dar vazão a eles. Eles existem, mas eu não vou dar vazão a eles, não é assim? Eu estou com raiva, não vou deixar a raiva sair. Eu estou bravo, não vou ficar bravo com fulano, é assim? Preciso saber conviver harmoniosamente com isso. Saber, quarto, revelar seus sentimentos com assertividade. Saber revelar seus sentimentos com assertividade. Exercitar a sensibilidade. Expressar o afeto na convivência. 6 passos. Bom para nós. Conhecer os sentimentos, adquirir o controle sobre as reações emocionais, saber conviver harmoniosamente com os sentimentos maus, saber revelar seus sentimentos com assertividade, exercitar a sensibilidade, expressar o afeto na convivência.
receitinha boa, receitinha tranquila, para que a gente possa aprender a educar o afeto. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela participação. Que Jesus nos abençoe nessa caminhada. Obrigado, Pai de amor e bondade, por mais esse nosso encontro. Que nós tenhamos, sim, passado pelo tratamento de saúde, que nós levemos, Senhor, essas dádivas para o nosso lar e para a nossa vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Jesus abençoe a todos, vão em paz. Obrigado, gente. Meu Deus.